Muito bem. Então, agora sim, boa tarde de maneira oficial, né? Boa semana aí para vocês. E vamos aí, então, para o último módulo do caderno 2. Só que havendo a necessidade de dividir em duas aulas, tá? Para ficar bem explicado. E aí, hoje a primeira parte, depois a segunda, e aí depois a gente entra na semana que vem com correções, aí já inicia o caderno 3, tá? Logo mais você receber o roteiro de estudos, tá? E aí também é um outro momento aí de preparação para as provas. Mas aí é um outro contexto, mas eu só estou avisando só para vocês terem aí em mente. Muito bem, nós chegamos aqui na era Vargas, tá? Bem, Getúlio Vargas, ele para a história do Brasil é extremamente importante estudar sobre a passagem do que viria a ser, né? Ele popularmente ele ficou conhecido como o pai dos pobres, né? Ele leva esse jargão aí com ele, né? E, na verdade, se estuda a Era Vargas exatamente pelo marco, né? Eu vou usar aqui como um marco das mudanças sociais que o Brasil teve a partir do seu governo, tá? Então, por isso que fala era. O termo era é porque ele ficou no poder durante 15 anos, né? Ele vai inaugurar não só uma mudança na política econômica brasileira, mas uma mudança social e de sociedade, e ele marca uma era, porque na verdade ele governa de 30 a 45, né? Só lembrando que nesta época presidentes ficavam no poder 5 anos, né? Então, ele fica, né, praticamente 3 mandatos, né? Ele fica no poder e por isso que é considerado, portanto, é uma era, né? E aqui nós vamos estudar isso, né? De 30 a 37, né? Ou seja, porque de 37, né, ele renova aí para mais até 45, né? Que foi o período que ele governou. Nós vamos ver, então, particularidades da época, e é claro que muitas das coisas, né, 1930 para 2020, muito tempo passou, mas ficou um legado, né, do que vivemos hoje, que tem relação direta com as políticas que ele fez na época dele, tá? E Getúlio Vargas se estuda muito, né? Praticamente vocês vão estudar no nono, e ao longo, né, do primeiro, segundo e terceiro ano, vai sempre aparecendo, seja como um revisional, ou seja, aí trazendo elementos, né, importantes aí no processo de formação de vocês. Bem, vamos lá, né? Então, vamos aqui, ó. Pode ver que ele já começa na página, deixa eu ver que página eu estou, 193, porque vocês também colocam na página. Então, ele já começa, o próprio livro, ele já traz 1930 como uma revolução. Então, o governo dele foi algo revolucionário, das duas formas, né? Foi revolucionário de como ele chegou ao poder e foi revolucionário das políticas econômicas, das decisões que ele tomou no período, tá? E olha só o que ele já traz. Ele já fala, né? O fim da política do café com leite. Então, a Revolução de 30 marca o fim da política do café com leite, tá? A política do café com leite, só para relembrar, é uma política governada por oligarquias, tá? Por oligarquias, ou seja, a oligarquia de São Paulo, a oligarquia representada pelos cafeicultores, e as oligarquias comandadas pelos mineiros com a produção de leite. Por isso que ficou conhecida como a política do café com leite, porque eram políticas
que beneficiavam, na época, né, e que resguardavam os interesses dessa pequena classe social no Brasil, que era a classe mais rica, mas era uma classe que obtinha as vantagens políticas pelo fato deles serem governos, tá? Então, vamos lá, a gente vai entender em 2 aulas, né, essas particularidades e entender por que 1930 no Brasil é tratado como revolução. É isso que nós vamos fazer agora, tudo bem? Então vamos juntos então. Ele fala: a Revolução de 1930 e a consequente chegada da Aliança Liberal ao poder puseram fim a um esquema político. Então, vamos lá. A Aliança Liberal é uma aliança que prega a liberdade econômica, o fim do monopólio, né? O fim das oligarquias. Então, foi exatamente essa aliança que põe fim a esse esquema. O que nós vamos estudar agora é como que isso foi feito, tá? Após décadas de domínio das oligarquias cafeeiras, gerou-se uma grande expectativa em relação ao novo governo, tá? Então, tem uma expectativa e é tratado como algo revolucionário não só pelos candidatos ou pelos governos, mas é tratado como algo revolucionário exatamente porque havia uma expectativa por parte do povo, né? Povo sempre sofrido no Brasil, né? Aguardando, esperando mudanças significativas, né? Que acreditavam nesse novo governo que poderia chegar. E é uma também aí das questões que nós vamos estudar, nós vamos ver então partes disso. Se você puder grifar o que está nos marcadores aí, desses que eu vou ler, seria importante. Então, o primeiro deles, ó. Bem, primeiro, cada grupo que apoiou a Aliança Liberal tinha razões próprias, né? Vamos entender então essas razões que acabaram, por que não dizer, se consolidando na medida que a Aliança Liberal chega ao poder na figura de Getúlio Vargas, tá? Primeiro deles, ele fala: as oligarquias dissidentes. O que é uma oligarquia dissidente? Grupos que pertenciam antes às oligarquias, mas por questões aí de brigas ou de descontentamento saem. E aí, é claro, vão se unir a essa aliança liberal, que tem uma proposta nova de Brasil, de governar o Brasil. Tá? 2, a burguesia industrial queria ampliar a industrialização, né? A industrialização, mantendo os operários sob o controle. Então, eu tenho um interesse por parte de um grupo que sonha nesse governo ampliar seus interesses. Olha só, né? Quanta expectativa das mais variadas classes sociais do Brasil, né? 3, as classes médias e os tenentes, ou seja, nós estamos falando então da classe militar, né? Defendiam o fim da corrupção e uma modernização política. Por quê? Porque acreditava-se, caracterizava que os cafeicultores usavam políticas corruptas, né? No sentido de fazer coisas que beneficiavam só eles. E o último, os operários queriam mudanças sociais. Ou seja, então nós temos aqui várias classes sociais, desde operários a oligarquias dissidentes, que põem fé, ou seja, acreditam que esse novo governo poderia mudar a vida dessas pessoas, né? Vamos entender aqui, então. Vamos avançar. Bem, chegando aqui, vamos lá. Aí aqui, espera lá, nós temos algumas fotos aqui. Aí nós estamos aqui, ó. Ele traz uma pergunta que tem um caráter aí provocativo filosófico, né? Que a gente vai começar a pensar, né? 30, Revolução de 30, ou 1930.
Era uma revolução ou uma simples troca de elites do poder? Então, vamos entender aqui, né? E aqui o que eu vou falar para vocês é a partir já do seu governo, tá? Então vamos lá. Ele pôs fim ao domínio da oligarquia agrária e inaugurou um novo modelo político. Bom, nenhum dos grupos que apoiou Vargas tinha poder suficiente para dominar totalmente o governo. Vargas teria ocupado esse vazio de poder. 3. O novo governo atendeu parcialmente a todos os grupos, mas Vargas manteve o poder sobre todos eles. Os industriais contaram com o financiamento do governo Vargas para expandir os seus negócios, desde que Vargas fosse apoiado sempre quando necessário. Tudo bem? Oi, boa tarde, Juliana. Tudo bem com você? Juliana. Então, dando continuidade. Outra coisa. Os novos grupos passaram a ser representados pelo governo, mas as estruturas de controle e de exclusão popular foram mantidas. Outra coisa. As elites... Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, professor. Tudo bem com você? Tudo ótimo. As elites agrárias perderam o controle... Oi? Tudo bem? Perguntei se estava bem e pedi desculpa por ter atrapalhado. Imagina, não, é que faz tempo que eu não falava com você, por isso que eu... Imagina, sem problema. Aí ele fala, as elites agrárias perderam o controle no processo político, mas continuaram a exercer domínio sobre os trabalhadores rurais. Ou seja, será que... Por isso que ele fez a pergunta, né? Será que realmente ele governou para os muitos? Ou ele fez um ajuste aí de poder? O que vocês acham? Então, por isso que é colocado, foi uma revolução, ele mudou a vida do Brasil e de todos, ou o que ele fez? Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? E eu vou colocar para vocês. O que acontece? Ele fez algumas mudanças, sim, significativas, mas ele só fez mantendo privilégios. Por quê? Porque se ele não mantém os privilégios, ele não muda. É como se... ou seja, ninguém governa sozinho, tá? Até os faraós, que eram tidos como deuses, aí falando do Antigo Egito, precisava de uma estrutura burocrática muito boa, porque senão o governo dele não aparecia. Eu falo para os alunos, quando eu ensino Egito faraônico, que os escribas era muito mais importante do que o próprio faraó, porque os escribas cuidavam da contabilidade do reino. E se os escribas errassem, o reino todo poderia entrar em colapso. Então, ninguém governa sozinho. E nesse caso aqui, o que Vargas fez? Apesar de ter feito, sim, mudanças, podemos até colocar mudanças necessárias na época, ele só fez porque ele manteve alguns privilégios. Não é? E esses privilégios que ele manteve é para ter apoio. Sem apoio, ele não governaria, ele não ia governar. Né? Assim como os cafeicultores, né, derrubaram, entre aspas, as Forças Armadas para governar, Getúlio seria mais um que as elites agrárias iriam derrubar. Só que não derrubou exatamente porque Getúlio Vargas, isso na minha visão, soube negociar, né? Ou seja, manteve privilégios para poder, então, fazer as políticas ditas como modernizantes, tá? Por isso que ela é colocado aqui, né? Revolução ou uma simples troca de elites no poder? Por causa disso. Mas ele chega, ou seja, independentemente, né, de qual opinião tenhamos, ele chegou no poder. E aí ele vem aqui, ó. Getúlio Vargas governou por 19 anos. Foi o governante da República
que mais tempo permaneceu no poder. Isso até hoje, tá, gente? Até hoje. Até porque hoje a reeleição permite 8 anos, né? O sujeito se candidata, ganha por 4 anos. E ele pode concorrer para mais 4. Isso, hoje, a nossa lei permite isso. Mas, naquela época, ele ficou de 15 a 19, né? Ou seja, ele até hoje, né, foi o que mais ficou no poder. Bem, nesse período, ele atuou como presidente provisório, presidente constitucional e presidente ditador, né? E presidente eleito. Porque aqui, por que ele falou 19? Eu tinha falado 15, né? Porque aqui ele está considerando a passagem dele antes do suicídio dele de 51 a 54. Então, se você contar de 30 a 45, ininterrupto, são 15 anos. Foi o que eu falei lá atrás. Agora, se nós acrescentarmos o período, né, que ele governa como presidente eleito, esse foi de 51 a 54. Tudo bem? Então, é um pouco a história, né? Foi um presidente que, além das mudanças que fez, ele ficou conhecido na história, já ficaria por ser presidente. Mas ele teve essa questão dele ter tirado sua própria vida. Então, isso acaba marcando ainda mais, né, o período que ele ficou no poder, tá? E aí ele fala, ó, como as charges da abertura do módulo indicam, ao longo do tempo, os brasileiros cultivaram, ao longo do tempo, então, deixa eu ler de novo. Como as charges da abertura do módulo indicam, ao longo do tempo, os brasileiros cultivaram várias imagens de Vargas. Muitos o consideram o líder que derrubou a República Velha e mudou a cara do Brasil. Outros, os chamados o pai dos pobres, que fez muito pelos trabalhadores. Outros, como um ditador, que perseguiu oposicionistas e tinha simpatia por ideias fascistas. Dizer que um é verdadeiro e outro falso é complicado, mas podemos dizer que ele teve um pouquinho de cada um deles, tá? Ele teve. Ou seja, ele, das suas práticas que ficaram na história, ele tem um pouquinho de cada coisa, tá? Muito bem, continuando. Aqui é importante nós conhecermos as suas fases, tá? De governança, só para a gente poder entender, então. Bem, num primeiro momento, o seu governo provisório, tá? E ele, e aqui eu já aviso, né? Ele é chamado de pai dos pobres, porque é no governo dele que vai ter a promulgação das leis trabalhistas, tá? Então, a ideia do salário mínimo, que existe até hoje, limites de jornada de trabalho, como é colocado cada setor, cada trabalho tem sua jornada pré-definida, isso é lei. Férias e descanso semanal remunerado, tá? 13º salário, enfim, direito à aposentadoria, tudo isso é legado de Getúlio Vargas. Então, isso dá a ele, do ponto de vista da crença, né, da questão de crença mesmo. Então, ele é visto por alguns, ele é chamado de pai dos pobres, porque foi ele que trouxe essas benfeitorias para a classe trabalhadora. Tudo bem? Agora, por um outro lado, há de se pensar que havia necessidade de organizar uma atividade industrial nova no Brasil. Então, se a gente olhar de maneira fria, analítica, mas se a gente olhar com uma certa crítica, na verdade ele não foi o pai dos pobres, mas ele organizou uma jornada de trabalho que teria que ser organizada por uma atividade industrial. Tá? Eu estou dando um outro olhar para vocês, tá? Porque assim, no campo, você não tem um horário fixo de trabalho. Desde que você cumpre aquela tarefa proposta, que pode ser rápido, mas pode demorar,
a tarefa ela está dada. Agora, a indústria ela não pode, ela tem que ter um ritmo de trabalho. Ou seja, você não pode trabalhar numa fábrica de manhã, parar a hora que quer e voltar à tarde e noite, né? Isso no meio rural, ainda que guardadas as suas proporções, é possível. Agora, numa indústria, numa fábrica, você tem que ter um ritmo de trabalho, porque a fábrica ela tem um ritmo de produção. Então, uns vão falar que ele trouxe vários benefícios, outros vão dizer que havia necessidade de uma organização em relação ao trabalho nas fábricas. Ou seja, se eu trabalho 8 horas, né, e paro para o café e para o almoço, é muito mais fácil calcular quanto que eu vou ganhar por isso e quanto que eu vou produzir para aquele que me empregou. Tá? Então, só para a gente pensar aí, né? Se a gente for pensar nisso. Bem, aqui ele faz uma geral, né? Vamos pegar aqui ó, essa parte aqui, depois eu venho aqui para o final. Ele fala, ó, no mesmo período, destacaram-se nessa luta grupos do Clube Negro e Cultura Social. A Frente Negra Socialista, né? E aqui, o que tem a ver com essa luta, né? Porque o que acontece? Muitos não aceitaram a sua chegada no poder, porque falavam que não tinha sido constitucional, né? Na verdade, ele chega ao poder, mas não por vias diretas, né? Mas pelo fato, a chegada, uns é tratado como golpe, outros foram tratados como um período provisório. E aqui nós temos um cartaz, né, que tem como título o Movimento Constitucionalista Paulista, porque São Paulo não aceitou Getúlio Vargas no poder, tá? Não sei se vocês sabem dessa história, mas São Paulo faz um movimento que ficou conhecido como esse movimento constitucionalista, que era aqueles que defendiam a Constituição e que Getúlio Vargas não deveria ter chegado ao poder, porque ele não chegou por vias democráticas do voto, tá? Então aqui ele faz esse período. Em 34, ficou conhecido o governo constitucional, ou seja, constitucional, né? Que foi o segundo período do seu mandato, né? E aí ele se mantém no poder, só que há mudanças significativas, principalmente na Constituição, que é feita no governo dele. Eleições diretas para a Câmara de Vereadores, Assembleia, Senado Federal, confirmação do voto secreto e confirmação do voto feminino. Então, as mulheres ganham vez na política só em 34, no governo dele constitucional, tá? Então, só para vocês terem entendido que nesse período aí, as mulheres, então, chegam, né, ganham o direito de também escolher quem vão governar, né? E ele monta nesse período o quê? O ensino primário gratuito e obrigatório, né? Ou seja, há uma questão que envolve, né, aqui o ensino primário gratuito e obrigatório e proibição das diferenças salariais baseadas na discriminação do sexo, idade, estado civil e nacionalidade. Então, é um marco, se a gente for pensar, porque até pouco tempo atrás havia uma diferença, ainda há, mas menos, né, vem diminuindo, em relação a ganhos salariais de homens e mulheres e também relacionado à etnia. E isso já era combatido nessa época, mas é claro que viria a ser combatido depois. E aqui no último momento aqui, né, nesse momento, é o momento do Estado Novo, né? Ou seja, então aqui, gente, só para vocês entenderem, ele faz um mosaico, né, das 3 formas, dos 3 períodos que ele governou. Em 45, ele, como é que fala? Ele investe muito na propaganda, tá?
como marketing, né, do seu governo, enfim, das coisas boas que ele fazia. E ele, como é que eu posso dizer assim, o Estado Novo marca uma discordância sobre o que ele acreditava e sobre a posição que os Estados Unidos cobram do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É meio interessante, né? Porque o que acontece? O Brasil vive uma ditadura. Vocês aprenderam comigo, a Segunda Guerra Mundial luta contra ditadores fascistas e nazistas, e o Brasil, e Getúlio Vargas tinha, como é que eu posso dizer assim, era simpatizante de algumas ideais fascistas, né? Então o Brasil foi interessante esse período, né? Porque o Brasil vive uma ditadura, apoia os países da aliança contra regimes que o próprio governo era simpatizante. Dá para entender isso, gente? Pois isso aconteceu de 40 a 45, né? E aqui, no período aqui do governo eleito, né? Que aí ele chega no poder, mas aí já num outro formato, né? Ou seja, aquela forma que ele governou já seria bem diferente, né? E aqui, destaque para a criação da Petrobras, também foi criado por ele, né? Essa estatal que até hoje existe, né? E que traz muito, como é que eu posso dizer assim, muitos recursos aí para o Brasil, tá? Bem, vamos fazer um treininho aqui, antes de terminar a aula. Deixa eu colocar vocês aqui para participar. Atividade 1, ó, só um hoje, só um. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês lerem, tá? E responder a um, só a um, antes da gente encerrar, tudo bem? Pode ser? E aí na quinta-feira a gente traz o complemento, né? Completa com a aula, e aí as correções a gente começa a fazer a partir da próxima aula, tá bom, gente? Vou dar um tempinho aí para vocês tentar fazer só a um. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Só a um. Já vou corrigir. Eu vou ler, tá? E vou dar uma possível resposta, tá? Apesar que às vezes ele vai para um caráter mais subjetivo, tá? Mas mesmo assim, só para que vocês tenham em mente aí. Ele fala o seguinte: leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos ficar só com a A hoje, depois a gente corrige o restante. O governo era provisório
e Getúlio não conversava sobre dois assuntos: a convocação de uma Assembleia Constituinte e a data para uma nova eleição presidencial. A partir de 32, porém, para demonstrar a bem-intencionada, mas sempre postergada disposição constitucional do seu governo, o país passou a dispor de um código eleitoral moderno e democrático. O novo código criava a justiça eleitoral, adotava o voto secreto em gabinete indevasável e também reconhecia uma conquista formidável das mulheres, o direito de votar e de serem votadas. Em 32, porém, as oposições juntaram forças para insistir na realização de eleições imediatas. As ruas das principais cidades receberam manifestantes organizados em ligas pró-constituinte. Aí vem a pergunta, né? Por que o voto secreto e o voto feminino foram medidas consideradas modernas e democráticas? Olha, ela é uma questão aberta, tá? Uma questão aberta, mas se a gente fosse responder aqui, como é que eu poderia colocar? Vamos lá, vou colocar em forma de tópico, tá? Mas fiquem à vontade de pegar a minha, ou caso vocês tenham, como é que fala, pegado, respondido aí, quiser comparar, fica à vontade. Então, primeiro, eu acredito que o voto secreto dá autonomia. Para quem vota. Dá autonomia para quem vota. Tá? Por quê? Porque o que acontece, né? Dá autonomia, dá poder de escolha. Você não vai ser julgado, né? Por quem você votou, se você tem a garantia, né? A garantia do silêncio, ou seja, a garantia democrática de falar ou não em quem eu votei. Então, dá autonomia, né? Dá mais responsabilidade e dá autonomia. Bem, vamos lá. No caso do voto feminino, né? No caso do voto feminino, extremamente importante porque coloca as mulheres, né? Coloca as mulheres enquanto conquista na como é que fala? Importante, coloca as mulheres enquanto conquista vírgula, no direito de exercer cidadania, né? Professor, Oi. o voto feminino foi basicamente colocar a mulher moralmente em igualdade com o homem, não foi? Sim, mas tem um lado, porque o que acontece? A partir do momento que as mulheres podem votar e ser votadas, além da prática da cidadania, as mulheres também passam a ter o direito de ter vida política, sim, de poder se candidatar. É claro que, em números, ainda precisa melhorar, mas vem crescendo, né? Vem crescendo. Porque o olhar de ambos soma, não separa, né? Então, quando você tem homens e mulheres governando, trabalhando junto, com respeito, eu vejo como algo que soma, porque são visões diferentes que não competem entre si, mas que, de uma certa forma, acaba tendo um complemento o outro no olhar, na forma de pensar. Então, na época, foi uma grande conquista, sim, né? Sem contar também em relação ao quê? Ao trabalho também, né? Ao trabalho, de liberdade também de poder trabalhar, né? E essas conquistas, elas vêm ampliando até os dias de hoje, né? Então, por isso que o voto feminino, ele traz, podemos até colocar mais um, ele traz uma justiça social
de quem ganha? Porque não fica o voto só de uma classe. Vocês sabem que na época, antigamente, né, as pessoas tinham que ter uma renda comprovada para votar. E hoje não. Hoje, as pessoas, qualquer pessoas aptas, elas votam, né, independentemente da classe social que ela pertence. Então, só para a gente pensar que, de fato, são conquistas, né? São conquistas aí importantes. Gente, vou parar por aqui para fazer chamada, mas, como eu falei para vocês, é um conteúdo que não dava para dar em uma aula só. Por isso que a gente fez a separação, para que na quinta-feira a gente possa, então, complementar, finalizando o caderno 2, só ficando correções antes da gente iniciar o caderno 3, tá bom? Vamos ficar assim por enquanto. Deixa eu só ver aqui o tema que eu vou colocar aqui, e aí já faço a chamada logo em seguida, tá? Eu vou colocar o módulo... Peraí, gente, só um minuto. Então, hoje é 8/6, e... Muito bem. Chamada. Vamos lá, então. André. Aqui. Diogo. Aqui. Muito bem. Esther. Aqui. Felipe. Aqui. Giovana. Eu vi no chat. Guilherme. Presente. Guilherme de Oliveira. Presente. Gustavo. Gustavo não? Júlia Vitória. Olha a Júlia aí. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Pedro Toledo. Pedro não? Pedro não? Sofia. Presente. Muito bem. Então, é isso. Gente, ficamos combinados assim? Deixa eu parar a gravação. Então, na próxima aula, a gente termina, tá? A segunda parte aí dessa aula, trazendo aí mais informações aí a respeito